Shalom! Você está no podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Aqui é o Davidson Bignon. Eu sou mestre em Ciências da Religião, professor de Exegese Bíblica no seminário, pastor congregacional e também publisher editorial. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Muito bem, então assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet. Vitórias nos desafios da vida, com o nosso querido amigo Reverendo Davidson. Ele está conosco. Já já nós vamos liberar aí para ele entrar, para ele expor aquilo que Deus tem colocado no coração dele. E também, através do livro Desafios na Vida, é óbvio, vale a pena ressaltar, mas o Davidson vai falar daqui a pouco com mais calma. Ele vai falar um pouco mais a respeito dos seus livros, dentre eles o livro Salmo 91. O Salmo 91 já chegou, eu vi lá, o vídeo com relação à chegada que ele postou. Então, já está aí disponível. Lembrando que ele vai falar também, mas ele tem aí uma promoção, não é? Até uma determinada data, um prazo limitado. Não sei nem se já terminou esse prazo, mas ele vai falar. 1 minuto, falta 1 minuto apenas para que possamos liberar por completo, hein? Falta 1 minuto. E aí nós já vamos chamar o pastor Davidson para estar aqui conosco. E vamos então orar? Vamos orar fazendo a abertura e logo depois já chamar o pastor Davidson para que esteja conosco. Deus, obrigado. Obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado, Senhor, porque até aqui Tu tem nos ajudado, tem nos fortalecido, tem nos impulsionado ao longo da caminhada cristã. Senhor Deus, queremos pedir que o Senhor não só esteja presente, mas que o Senhor esteja conduzindo toda essa live de modo que o Teu nome seja honrado, glorificado nesta manhã, através da vida, através da meditação, através dos esclarecimentos que virão através do Teu servo, nosso querido amigo Reverendo Davidson. É a minha oração, toca os corações, fala as vidas aqui neste dia, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém e amém. Bom, deixa eu chamar aqui o pastor, o querido Reverendo Davidson. Bom dia, Reverendo Davidson, tudo bem? Bom dia, pastor Aderson. Graças a Deus, né? Tudo ótimo, prontos aí para mais uma jornada de estudos. Joia, 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 joia. Vem cá, vi aí que você já chegou já o livro, né? Os livros que você estava aguardando do Salmo 91, a exegese do Salmo 91, é isso mesmo? Isso, os livros já chegaram, a primeira tiragem, né, do livro. Já tem um aberto aqui, ó, em todo o seu esplendor, tá vendo, ó? Aqui, ó, Proteção Divina no Curso da Vida. Conheça as revelações originais do Salmo 91. Você está vendo aqui, ó, direto da Bíblia, da língua original hebraica. Não é? Aqui, ó, o livro ficou grosso. Olha só como é que ele tá, né? Tá bem grosso. São aqui, ó, você pode ver, ó, 346 páginas de puro suco da exegese do Antigo Testamento, né? Eu tive o privilégio de ter aqui, ó, como apresentador o pastor reverendo Jeremias do Couto, não é? E também como prefaciador o reverendo Rafael Ribeiro, tá vendo? Então aqui, ó, tá um livro muito bacana aqui, ó. A capa dele, ela tem um acabamento chamado Soft Touch.
É um toque suave, não é? Você toca assim, parece que é um emborrachado, meio camurça, né? Muito suave mesmo, muito gostoso de manusear o livro. E por dentro você tem aqui, ó, as páginas, né? São páginas com papel de gramatura 90, papel pólen, né? Aquele papel amarelado. 90 gramas, ó, olha que coisa linda, né? Cheio de imagens, não é todo baseado na língua original hebraica, tá vendo? Ó? Um livro muito bem trabalhado, né? Modéstia à parte. Eu esforcei bastante para fazer um livro bonito, bem acabado. Aqui, ó, outro capítulo aqui, ó. Tá vendo? Ó? Então, são 346 páginas de bom conteúdo, de boa diagramação e também você vai entender o Salmo 91 com todos os seus segredos revelados de modo como você nunca viu antes, né? Mais do que só deixar o Salmo 91 aberto de modo meio místico, né? Lá na sua estante, agora você vai realmente entender o que está escrito no Salmo 91, né? Também quero lembrar os irmãos, ó, do Salmo 23, também nessa mesma pegada, as revelações originais do Salmo 23. Eu tinha feito o combo, né, que já terminou o prazo, foi até o dia 30 de setembro de 2023, né? Então, o combo mesmo, a promoção do combo já terminou. Mas não quer dizer que você não possa adquirir esse kit, né, enquanto ainda tiver o 23 em estoque e o 91 também, né? Então, você pode fazer contato para poder adquirir os dois livros ou apenas um. Faz contato pelo meu WhatsApp, 021 aqui no Rio de Janeiro, 998-585402. Além desses livros que são mais robustos, você tem esse livro aqui, que é o livro base dos nossos estudos aqui agora, Vitória nos Desafios da Vida, o que a Bíblia realmente ensina sobre a sua vitória, né? Então aqui você vê que é um livro mais fininho, mais modesto um pouco, né? Mas mesmo assim um livro abençoador, que vai também tratar dos assuntos que estamos vendo aqui, né? Nos nossos estudos aqui. E por fim, ó, um livro dedicado às mulheres, que fala também sobre proteção divina, o livro Guardadas pelo Amor, descobrindo a inexpugnável proteção divina para mulheres, tá bom? É um livro todo dedicado às mulheres. Tá vendo aí, ó? Ela é uma obra inspiradora de cunho devocional. Minha esposa, ela levou um tempo fazendo as devocionais diárias dela com esse livro e ela se sentiu muito edificada, é depoimento dela para mim, tá bom? Esses são os meus livros mais atuais. Se você quiser, faz contato comigo. 021 998 58 5402. 021 998 58 5402. Joia, joia, joia. Pastor Davidson, fique à vontade então para iniciar o estudo. Que Deus abençoe a sua vida, conduza com graça e sabedoria para alcançar os corações daqueles que vão assistir agora e aqueles que vão assistir daqui a pouco, ao longo do dia. Tá bom? Amém. Deixa eu colocar aqui então, deixar tudo preparado. Muito bem, meus irmãos, estamos aqui, ó, nesse nosso material de resumo do livro Vitória nos Desafios da Vida. Já estamos aqui no meio do livro, né, do meio do material, e no capítulo 5, tá bom? Mude a sua cosmovisão, ó. Aqui tem uma palavra-chave, né, a palavra cosmovisão. Lembrando que se você deseja o resumo, né, de cada capítulo do livro Vitória nos Desafios da Vida, de minha autoria, você pode fazer contato com o pastor Aderson e ele vai te mandar o resumo, né, o PDF de resumo, com capítulo por capítulo aqui, os tópicos principais, como você vê aqui na tela, tá bom? E você pode também pedir para mim, né, caso você queira, pelo meu WhatsApp. Bom, nesse capítulo 5, a gente fala de cosmovisão. A gente dá o conceito de cosmovisão e vê o que a Bíblia fala aproximadamente sobre esse conceito, né?
É claro que a Bíblia não vai conceituar, cosmovisão é um termo mais moderno, né? Especialmente em língua portuguesa, né? Nós vemos aqui, ó, cosmo, que tem a ver com o mundo, e visão, né? Visão é aquilo que a gente enxerga, como a gente vê. Então, cosmovisão é como a gente vê o mundo, como que a gente enxerga a vida, como que a gente vê como é que a vida funciona e o modo como a gente quer conduzir a nossa vida por essa cosmovisão, por essa visão de mundo que a gente tem, tá bom? Então, basicamente, cosmovisão é visão de mundo pelo qual você pauta a sua vida. Então, vamos dar aqui alguns exemplos, né? Há pessoas que têm uma cosmovisão mais voltada para ganhar riquezas, para ficar rico, não é? Então, ele vai construir toda a sua vida, vai pautar toda a sua vida, vai construir todo o seu sistema de acordo com essa cosmovisão, a cosmovisão de ganhar dinheiro, não é? De ficar rico, milionário, tá? Enfim. E pode ser que essa cosmovisão e essa ganância pelo dinheiro leve a pessoa a ter alguma atitude que pode comprometer, inclusive, questões morais para ela, né? Então, ela pode, por exemplo, querer ser um assaltante, ela pode querer simplesmente enganar as pessoas, né? Ser alguém, né, que fica dando golpe, um golpista, enfim, né? Agora, se a pessoa tem uma cosmovisão que é voltada para as questões éticas, a verdade ética, ele entende, né, como nós cristãos entendemos, né, que temos um Deus para o qual prestaremos contas, então a gente já começa a ser mais comedido no tipo de prática que a gente pode colocar na nossa vida, não é? Então, há certos erros que a gente vai evitar cometer para que a gente possa, de fato, estar agradando ao Deus que nós amamos e a quem prestamos a contas, né, daquilo que fazemos em nossa vida. Então, o cristão normalmente não vai assaltar ninguém, não vai roubar ninguém, não vai dar golpes por aí, não é? Vai andar de acordo com o que a lei prescreve, entendeu? Então, visão de mundo é isso, é o modo como você conduz a sua vida pela visão que você tem de mundo, não é? E será que a Bíblia tem alguma coisa a falar que nos ajuda a entender como seria mais ou menos a cosmovisão de um cristão? Então, vamos olhar aqui, ó, alguns tópicos básicos que a Bíblia nos dá, tá bom? Então, como está vendo aqui, ó, cosmovisão é a maneira de a pessoa interpretar a realidade. Aí você tem aqui uma passagem, a passagem de Efésios, capítulo 4, do versículo 17 ao 19, tá bom? Você tem aqui a passagem. Então, eu já coloquei aqui na tela para facilitar a gente, né? Uma letra bem grande aí, para que você enxergue bem. Olha o que a Bíblia fala aqui sobre a santidade cristã, né? No caso, Paulo escrevendo aos Efésios, aos cristãos Efésios. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade da sua mente. Então, olha só. Ele fala aqui aos cristãos que estavam em Éfeso. Éfeso era uma cidade gentia. Então, ele testifica no Senhor para que não andeis mais como andam também outros gentios. Ou seja, esses cristãos efésios, a gente subentende que era na vida antes de se converterem ao cristianismo, né? Antes de estarem em Cristo, esses irmãos lá de Éfeso, subentende que eles andavam do mesmo jeito como os cristãos, os gentios andavam, né? Sem ira nem beira, sem prestar contas a ninguém, adorando a deuses falsos, enfim, né? Participando de tudo que a palavra de Deus condena, daquilo que Deus condena. Então, ele testifica no Senhor, o que ele fala aqui, né, nesse trecho, para que não
esses irmãos efésios não andem mais como também os outros gentios andam. Então, ou seja, aqui ele se refere à conduta moral, conduta espiritual, todas as questões que dizem respeito à prática de vida, né? Então ele fala: não andeis mais como andam também outros gentios. E como é que isso acontece? Na vaidade da sua mente. Ou seja, o que é uma mente vaidosa? Porque a palavra vaidade significa algo que é vão. Vão, ou seja, passageiro. Uma coisa que tem a ver com a vaidade, né? Algo que tem a ver com esse sentimento de vaidade, é uma coisa que é vã, é uma coisa passageira, que não tem consistência, entendeu? É algo sem consistência, portanto, sem raiz. Portanto, é uma ideia vã, uma ideia passageira, uma ideia que não tem nada que fixe essa ideia a um piso que seja sólido, a uma base sólida, tá? Então, esses gentios, esses outros gentios, assim como os cristãos de Éfeso, antes de se converterem, eles andavam na vaidade da sua mente. A mente só imaginava coisas vãs, não é? Só pensava em coisas que não edificam, que não têm base. Por isso, a pessoa se guiava por sentimentos e pensamentos que estariam afastando essa pessoa do próprio Deus. Então, Paulo está dizendo aqui, que está escrevendo para esses irmãos em Éfeso, para que eles não mais andassem assim, não mais andassem de modo frouxo na vida, não é? De modo, de qualquer maneira na vida, adorando a deuses falsos, se prostituindo, tendo uma vida promíscua, né, que era muito comum nos povos pagãos do primeiro século. Aqui se refere a gregos, romanos, né? Tinha uma vida de promiscuidade. Então, tudo isso é para deixar de lado, é para deixar essa antiga vida e passar a agir de modo correto. Aí você vê aqui o versículo 18, ó. Ele continua. Além de ter uma mente vã, esses gentios, esses que têm uma cosmovisão fora da realidade cristã, eles estão entenebrecidos no entendimento. O que é entenebrecido, né? Eles estão com o seu entendimento em trevas. Entenebrecido significa aqui o estado de estar em trevas, tá bom? Então, a mente é vã, o entendimento está escurecido, ele está obscurecido, ele está em trevas. E aqui é uma referência, as trevas aqui é uma referência a quem não consegue enxergar a luz. Portanto, ele está tateando no escuro, nessa cosmovisão pagã anticristã. Ele está, como se estivesse andando, tateando no escuro, né? Sem ter nenhum tipo de solidez na base. Então, esses gentios que têm a mente vã, por não estarem em Cristo, eles também têm o seu entendimento entenebrecido. Por isso, ó, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles. Então, eles estão separados da vida que procede de Deus. Deus é o autor da vida, né? O próprio Jesus disse em João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando Cristo disse isso, ele estava se colocando em condição divina, porque só Deus é o autor da vida. Só Deus é a fonte da própria vida. Seja a vida do seu formato que for, a vida animal, a vida humana, a vida, inclusive, de anjos, né, são seres celestiais. Toda a vida, seja em que área for, em que campo for, ela procede de Deus. E não existe vida que não proceda de Deus. Então,
quando ele fala que, né, que esses gentios têm essa mente vã e o entendimento escurecido, né, por causa dessa visão de mundo anticristã, eles estão, então, separados da vida de Deus. Eles não recebem a essência da vida que é o próprio Deus. E por que ele está separado? Ele está separado pela ignorância que é neles. Ignorância da luz, da vida, que é o próprio Deus, né? Tudo isso que a gente está falando aqui ao longo desses estudos é para nos tirar da ignorância do que a Bíblia revela de o que de verdade é a sua vitória. Só para vocês terem uma ideia, existe na internet, ainda existe, mas hoje perdeu muita força, mas ainda existe o tipo de pensamento aí, até esotérico, que fala o seguinte, que diz que você precisa atrair a lei da atração, você tem que atrair para você com pensamentos positivos e você vai atrair coisas boas, porque o universo, pela lei da atração, vai te dar presentes bons porque você está conectado com o universo, então você está atraindo coisas boas para você. Esse é o pensamento esotérico. É um pensamento antibíblico, anticristão. A Bíblia não fala disso. Entende? E não é apenas pelo fato da Bíblia não falar que você vai rejeitar. Ela, inclusive, esse tipo de pensamento, o pensamento, né, da lei da atração, faz com que muita gente desconecte-se de Deus. Por quê? Porque quando ele fica mentalizando coisas boas e achando que o universo, né, essa entidade universal que não é Deus, o universo não é Deus, o universo é uma criação de Deus. O universo nem tem vida, ele contém a vida que Deus colocou nele, né? Mas o universo em si não produz vida, é só Deus que produz vida. Mas essas pessoas, então, porque estão distantes de Deus, acham que o universo, essa entidade impessoal, não pessoal, vai, de alguma forma, dar coisas boas para essa pessoa se essa pessoa mentalizar. Não é isso que a Bíblia diz, entende? A nossa mente tem que estar conectada com Deus, porque Ele é o autor. Aí sim, Ele é a pessoa que é o autor de todas as bênçãos, da própria vida, de um modo geral, não é? Então, essas pessoas estão separadas da vida de Deus pela ignorância que há neles. Então começa a inventar moda, né? Inventa outros deuses, inventam filosofias esotéricas, falam do autoaperfeiçoamento humano, que é para o ser humano por si próprio ir meditando, se autoaperfeiçoar e ficar perfeito. Nada disso tem base bíblica, entendeu? São, inclusive, posturas de algumas seitas e religiões falsas, né? De acordo com o que a Bíblia ensina. Bom, além de estarem separados da vida pela ignorância que há nesses gentios, né, nesses pagãos aí, eles também estão separados da vida pela dureza do seu coração. Porque, é claro, a ignorância gera dureza de coração. Quem é ignorante, não consegue enxergar a verdade espiritual ao redor dele, ele então mantém o seu coração duro para a realidade espiritual. Viu como é que a mente fica cauterizada, ela fica engessada, ela fica endurecida. Por quê? Porque ela é uma mente vã, se dedica a coisas vãs, o entendimento, portanto, fica escurecido, a pessoa fica separada da vida de Deus, e isso tudo tem um resultado também final, né? Além da separação do próprio Deus, a ignorância e a dureza de coração, a teimosia. Dureza de coração aqui é teimosia, né? Já viram aquelas pessoas que ficam teimando? Você mostra a verdade, você prega o evangelho, mas a pessoa fica com o coração duro, né? Fica teimando em permanecer com o mesmo estilo de vida, com a mesma cosmovisão anticristã. E tudo isso, então, é contra a Bíblia, né? A Bíblia fala para a gente não ter a mente assim.
Aqui no versículo 19, então, para a gente fechar aqui esse trecho, né, que estamos meditando na Bíblia. Então, a gente viu até aqui que esses gentios que se dedicam ao pensamento vão, ou à cosmovisão anticristã, antibíblica, né? Eles têm a mente cauterizada, eles têm a mente escurecida, o entendimento dedicado às coisas vãs, estão separados de Deus, então têm um coração duro por essa teimosia, por essa ignorância. E agora, ó, versículo 19, ó, os quais, havendo perdido todo o sentimento, olha só, o sentimento da pessoa também fica comprometido. Ele perde o sentimento. Sentimento aqui é para as coisas de Deus, né? Sentimento para o próprio Deus, para o próprio relacionamento com Deus. Eles então se entregaram à dissolução. Se entregaram à dissolução. O que é dissolução? É a bebedeira, as drogas, se entregaram à depravação humana, de modo geral, né? A promiscuidade sexual, enfim. Eles se entregaram por causa de tudo isso, por causa da ignorância, das trevas de pensamento, dureza do coração, perda do sentimento, ou seja, ele perde os sentimentos puros, né? E passa a ter sentimentos comprometidos, sentimentos contaminados com o pecado. Então, eles se entregaram à dissolução. Se entregaram mesmo, né? Essa é a ideia aqui, se entregaram no sentido de ir de cabeça no que é errado. Se tornaram pessoas ímpias, né? De acordo com o linguajar da Bíblia. Se entregaram à impiedade. Então, aqui envolve glutonaria, bebedeira, envolve promiscuidade sexual. Aí você pode perceber que aqui ele está escrevendo aos Efésios. Então, ele se refere àquela forma romana até de fazer suas orgias, né? Os bacanais romanos. E se você fizer uma pesquisa na internet, você vai ver que os bacanais romanos deram origem ao nosso carnaval, em nossa cultura brasileira e hoje mundial também, não é? Então, o carnaval, que é tão forte aqui no Brasil, teve a sua origem nos bacanais romanos, que era a orgia, a vida largada no mundo, né? Essa cosmovisão completamente longe de Deus, que é o que a Bíblia também chama de caminho largo, não é? Jesus disse que existe o caminho estreito, que é o caminho da santidade, e o caminho largo, que é fácil de seguir, é o caminho da promiscuidade, esse caminho do erro, não é? Então, esses gentios, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, a tudo que é errado, e foram vivendo, né, conforme a vida vai levando, né? Como diria o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, não é? E vai levar para o inferno no final, né? Porque vai para o lado errado. Se entrega ao caminho errado. Para com avidez cometerem toda a impureza. E olha só, ele pratica a impureza, aqui é a promiscuidade sexual diretamente, né? Pratica a impureza com avidez, com gana, com apetite, com força, com desejo desenfreado de ter uma vida impura, de ter uma vida promíscua, não é? Ele já acorda de manhã com esse pensamento de fazer o que é errado. Ele está viciado no erro, entendeu? A pessoa que está assim está viciada no erro. Então, essa é uma cosmovisão, uma forma de enxergar o mundo que leva a pessoa para o erro e afasta a pessoa de Deus. Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal.
Prepare-se para uma jornada única e transformadora. Nas 346 páginas deste livro emocionante, Davidson Bignon mergulha nas profundezas do Salmo 91, revelando segredos escondidos na língua original hebraica, palavra por palavra, versículo por versículo, com linguagem simples e conteúdo profundo. Este livro é a chave para a compreensão de uma proteção divina extraordinária. Descubra como aplicar essas revelações originais à sua vida. Davidson Bignon, autor reconhecido, editora Contextualizar. Uma obra que irá transformar sua jornada espiritual. Proteção divina no curso da vida. Revelações originais do Salmo 91. Disponível agora. Não perca a oportunidade de ter esta revelação em suas mãos. Uma jornada espiritual que irá transformar sua vida. Adquira agora. Davidson Bignon. Editora Contextualizar. Seja abençoado pelo Salmo 91. Adquira o seu hoje mesmo. E nós, como cristãos, precisamos, na verdade, estar nos afastando dessa cosmovisão. E você pode até achar estranho, mas tem muita gente na igreja que se diz cristão, mas na verdade é só um frequentador de igrejas, né? Que não tem um compromisso com a cosmovisão cristã, mas também está contaminado ou está totalmente entregue a essa cosmovisão errada. A cosmovisão de quem está afastado de Deus. Aí você percebe o tipo de erro que a pessoa comete, o quanto isso é estranho, porque a pessoa está na igreja, canta louvores, por exemplo, né? Canta louvores que entrego a ti a minha adoração e o meu louvor, não é? E diz que entrega a vida para Deus, ou então entra na minha casa, entra na minha vida, não é? Canta de tudo, mas na prática de vida é o que a gente costuma dizer na teologia também, que ele vive o ateísmo prático. Cristãos, entre aspas, assim, é ateu prático. Por quê? Porque ele não nega a existência de Deus na teoria. Na teoria, ele defende a existência de Deus, ele fala sobre Deus, ele até lê a Bíblia, entendeu? Mas o ateísmo prático leva esse falso cristão a, na verdade, viver como todo ateu vive, como se Deus não existisse. Então ele está até na igreja, ele ouve a palavra, ele canta louvores, ele tem um compromisso institucional com a igreja, mas não tem um compromisso de coração, porque ele é um ateu prático. Ele quer levar a vida como se Deus não existisse, como se ele nunca fosse prestar contas do que ele faz, ainda que confesse com a boca que Deus existe, que Jesus é o Senhor da vida dele, mas na prática acaba não sendo. Porque ele vive cometendo pecados, ele tem prazer em cometer pecados, porque ele já está com a mente cauterizada e o coração endurecido. Entende? E a gente precisa lutar contra esse tipo de coisa. Então, não é assim que você vai ter vitórias na sua vida. Você precisa mudar a sua cosmovisão. Mudando a cosmovisão, você consegue, então, entender o que, de fato, Deus quer da sua vida. E esse é o caminho de pavimentação, de fato, na sua vitória final. Ainda que você enfrente lutas durante o seu percurso cristão, se você tiver a cosmovisão correta, de acordo com a Bíblia, você vai agradar a Deus. Então, você vai estar alcançando, sim, a vitória maior e última lá no final. Entendeu? Então, cosmovisão, a gente já viu aqui a maneira da pessoa interpretar a realidade. E você viu aqui nesse texto o exemplo da cosmovisão anticristã, e o quanto ela pode levar a pessoa a se afastar tanto de Deus que a pessoa entra no caminho de autodestruição. E, de fato, no final ela vai acabar, muitas vezes, se autodestruindo, seja até fisicamente, ou se não, se autodestruir fisicamente, espiritualmente ela vai estar para toda a eternidade longe de Deus. E é um negócio complicado isso, né? Bom,
O cristão, portanto, não deve se conformar com os valores desse mundo. Conformar aqui, né, se conformar, é tomar a forma. Nós até, acho que, se não me engano, já estudamos aqui Romanos 12, versículo 2, mas é bom a gente retomar, não é? Aqui você vê aqui na sua tela, na miniatura, Romanos 12, apenas o versículo 2, né? E não sede, conformados com este mundo. Ou seja, não assuma a cosmovisão deste mundo. Não é cosmovisão, ou seja, você não pode se conformar ao mundo. Você não pode tomar a forma que o mundo, muitas vezes, até força a barra ou te obriga a você tomar. Você não vai seguir por esse caminho. Mas você vai fazer o que? Olha mais aqui, né? Trazendo a ideia de uma ideia contrária, né? Uma ideia adversativa. Então, mais o que? Sede, ou seja, sejam transformados. A ideia aqui não é você se conformar, mas você transformar. Conformar é tomar a forma, é você aceitar a forma que o mundo coloca sobre você. Então, você vive conforme os mundanos querem viver. Então, quando você se converte, se você não quer ser conformado com o mundo, você tem que mudar o seu guarda-roupa. Vê as irmãs aí que convertem o coração para Jesus, mas não convertem o guarda-roupa. Não é? Tem até o povo que fala aí, né? Que são as piricrentes, né? As piriguetes crentes. Por quê? Porque tem uma conduta errada. Tem uma conduta promíscua, ainda que esteja dentro da própria igreja. E até levam alguns irmãos aí a pecarem na mente, porque pelo modo como se vestem. Entendeu? Já que o homem é atraído pelo olhar. Então, ela presta um desserviço a muitos cristãos quando se veste desse jeito no próprio culto cristão, na própria igreja, né? Então, tem que haver, sim, modéstia no vestimento, na vestimenta, né? Assim como os homens também. Homens que andam com calça muito apertada, né? Com a camisa aberta, né? Apresentando parte dos pelos do peito, por exemplo, não é? E tem uma atitude promíscua também com algumas irmãs, né? Fica nutrindo alguns sentimentos errados com algumas irmãs, se esse irmão é casado e a irmã também é casada, fica flertando com o adultério, entendeu? Tudo isso, é conformação com o mundo. A gente não pode se conformar com o mundo. Mas tem que ser, transformada. A minha mente tem que ser transformada. A forma da minha mente tem que ser diferente. Eu tenho que estar com a mente totalmente mudada na minha forma de pensar antiga, na minha cosmovisão antiga. Eu tenho que mudar a minha mente para ter uma nova cosmovisão, que é a cosmovisão cristã. Eu tenho que trocar a cosmovisão antiga, mundana, pela cosmovisão cristã. Entende? Isso que é a transformação. Então, mais sede aqui, transformados pela renovação do vosso entendimento. Entendimento renovado pelo Evangelho, pelo cristianismo. Só assim, como nós já vimos também, que eu vou experimentar o quê? Qual é a experiência que eu vou ter? Eu vou conhecer pela experiência a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu só vou estar alinhado à vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, se eu tiver a mente renovada, se eu tiver a minha vida transformada por uma mente renovada. Entendeu? Por exemplo, a palavra conversão, no original em grego, né, como está aqui no Novo Testamento, significa metanoia. Metá, que é um prefixo grego, significa mudança. E noia vem de nous, que é mente. Então, quando a gente fala em conversão a Cristo,
A gente fala em mudança da nossa mente, mudança da nossa cosmovisão, para trocar a minha cosmovisão mundana antiga pela cosmovisão de Cristo. Entendeu? Isso que é conversão, de verdade. Qualquer coisa fora disso está fora da verdade, né? Então, o cristão, além de não se conformar com os valores deturpados deste mundo, mas ter a mente transformada, como a gente viu, o cristão deve renovar a sua mente pela palavra de Deus. Acabamos de ver aqui Romanos 12, versículo 2, né? Mas olha só o que diz aqui também no Salmo 51, versículo 10. Olha o pedido que o salmista fez. E deve ser também um pedido nosso, ó. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Olha o que Davi está pedindo aqui. Você sabe que o Salmo 51 está no contexto após o pecado de Davi com Batseba. Então, quando Davi foi confrontado pelo profeta Natã, ele escreve aqui o Salmo 51, se derramando na presença de Deus e não mais se dedicando à promiscuidade com Batseba, né? E toda aquela maldade que ele fez, inclusive, levando o esposo da Batseba, Urias, à morte. Enfim. Então, olha só, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Olha o que ele pede. A palavra criar aqui, no original em hebraico, é o verbo bará. O verbo bará, que é o verbo criar, ele aparece, inclusive, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que no princípio criou Deus os céus e a terra. O original em hebraico é Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Então, o que ele está dizendo é o verbo bará, que é o verbo criar, tem outro verbo também, que é o verbo arrasar, que é formar, que também pode ser traduzido como criar. Mas o verbo bará somente admite Deus como agente desse verbo. Então, quem cria, usando a palavra, o verbo bará, é só Deus. Quando um ser humano ou uma outra entidade, né, uma outra pessoa cria alguma coisa, usa-se o verbo assar no hebraico. Mas quando é Deus, além do assar, que também pode usar assar para Deus, mas bará é só Deus que faz a criação, admite-se a criação que Deus faz, somente Ele é o agente. E olha o que o salmista está dizendo aqui. Cria em mim, ó Deus. Aqui é o verbo bará. Então, faz em mim, ó Deus, uma criação que só o Senhor pode fazer. E qual é essa criação que Davi está pedindo? Que só Deus pode fazer, mais ninguém. Nem o próprio Davi pode fazer isso, nem ele próprio. Não pode. É só Deus, é um agente externo. O agente externo perfeito que faz essa criação. O que ele está pedindo para que Deus crie nele? Só Deus é que pode criar o quê? Um coração puro. Criar um coração puro é só Deus é que pode fazer. É só Deus é que pode purificar o coração a ponto da pessoa mudar radicalmente a sua cosmovisão. Porque ela foi purificada pelo próprio Deus. Como Isaías, né? Isaías 6, que no momento lá específico da vida dele, teve uma experiência muito mais abrangente, forte e especial no templo. Ele viu a glória do Senhor, e se você for olhar bem no texto ali, você vai ver que tem inclusive uma referência a Jesus antes de encarnar, naquela experiência de Isaías capítulo 6. É bem interessante ali. Mas ele teve uma experiência, mesmo já sendo profeta, o profeta no palácio, com o rei Uzias, que era o seu primo, era parente dele. Por isso ele era profeta palaciano, ele estava ali sendo profeta, mas uma vida muito light, muito tranquila, dentro do palácio. Quando o rei Uzias morre, o seu primo, ele então tem uma nova dimensão na sua atividade profética,
e ali ele tem o seu lábio purificado. Aqui é uma referência, né? A sua vida totalmente purificada, o seu coração purificado. Assim como Davi também pede o coração puro, e é só Deus que pode fazer isso. Só Deus que pode fazer essa criação. É uma criação divina, a pureza de coração, e é externa ao próprio Davi. E além disso, ele pede: renova em mim um espírito reto. Renovar em mim um espírito, não é, que seja correto, que seja reto no sentido de correto. Ele fazia o que é certo, não continuar fazendo o que é errado. Por isso que Davi era tido como homem segundo o coração de Deus. Porque quando ele se arrependia de verdade. Era sincero nos seus arrependimentos. Não é que ele não errasse, ele errava e errava para burro. Não é? Errava bastante. O erro mais crasso dele foi esse com Batseba. É que o Salmo 51 é o resultado direto desse erro dele e do arrependimento dele do próprio erro, né? E foi algo realmente muito sério na vida dele. Ele carregou as consequências disso ao longo da sua vida, até a velhice. Mas olha só, né? Ele se arrependia de verdade. Então ele pede que Deus mude a sua forma de pensar, a sua forma de agir, mude o seu ser na sua essência. Não é? Assim, ó, a pessoa que tem a mente mudada, que tem o coração mudado, a pessoa experimentará a perfeita vontade de Deus, que é a santificação. Não há como você amar a Deus, servir a Deus, se entregar a Ele, sem que você se santifique. E a palavra santificação aqui significa, está no sentido de separação do mundo. Por isso tem que ter a mudança de cosmovisão. Você tem que mudar a sua cosmovisão. Por quê? Porque você agora não tem prazer em estar inserido no contexto do mundo, e aqui é mundo no sentido de esse contexto social contaminado pelo maligno, contaminado pelo diabo. Quando João diz, né, que o mundo jaz no maligno, jazer é estar deitado, é estar submerso, é estar morto, porque está totalmente entregue ao maligno. É o que João quis dizer, não é? O evangelista João, o apóstolo João. Então, ó, você tem que se santificar para poder agradar a Deus. Olha o versículo que eu estou mencionando aqui, que fala sobre santificação. Né? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Porque esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade dele? A nossa santificação. Que vos abstenhais da fornicação. Aqui, ó. Questão de fornicação é questão de promiscuidade. A palavra grega que aparece aqui é uma só, é porneia, que deu origem, o grego aí, porneia, deu origem ao nosso termo em português, que é pornografia, ou pornô, né? De modo resumido. Vem de fornicação, promiscuidade, que é uma palavra só no grego que aparece, a palavra porneia, né? Então a gente, ó, tem que se santificar, a gente tem que se abster dessa vida de promiscuidade. Isso só leva à maldade, só leva para o mal. Isso é que o texto que Paulo escreve aos Tessalonicenses. Só assim que eu vou experimentar a vontade de Deus. E qual é a vontade dele? A minha santificação. Então eu tenho que mudar a mente. E não sou eu que vou fazer isso, é o Espírito Santo que age em mim. Como Davi pediu, né? Cria em mim, é só Deus que pode criar. Uma mente mudada, um espírito reto, um coração puro. A conversão é só Deus que faz. Nós somos, né, um alvo dessa ação de Deus em nosso próprio coração. Né? Por fim, ó, isso trará transformação genuína e fará diferença no mundo corrompido. Por isso que eu tenho que mudar a minha cosmovisão, a minha visão de mundo. Tá bom? Então, retomando aqui, ó, já que a gente tem um pouquinho de tempo ainda, retomando. Cosmovisão é a maneira da pessoa interpretar a realidade. Então, a pessoa interpreta o mundo, a realidade ao seu redor,
E como ela faz essa interpretação, se chama cosmovisão. Ela pode ter uma cosmovisão cristã, então ela vai interpretar o mundo e a realidade pela visão cristã, ou ela pode ter uma cosmovisão anticristã, e ela vai assumir qualquer tipo de cosmovisão que não seja cristã. Pode ser de uma outra religião, pode ser, por exemplo, uma cosmovisão política. Isso vai, dependendo do nível, né, que essa pessoa se entrega, por exemplo, a cosmovisão política, ela pode tornar essa cosmovisão política a sua própria religião, uma religião ateísta, não é? Porque a crença ateísta não deixa de ser também uma forma de religião para muita gente, não é? A crença de que Deus não existe, né? E ele leva isso tão a ferro e fogo que se torna religião da vida dele, negar a própria existência de Deus, né? E às vezes nega com tanta paixão que acaba sendo um paradoxo, porque se ele quer negar com tanta paixão a existência de Deus, isso mexe tanto com ele, é porque como que alguém pode ser tão mexido com uma ideia morta, com um ser que não existe? Entendeu? Por exemplo, a gente sabe que seres mitológicos, como Saci Pererê, Papai Noel também, né, na nossa cultura, Coelho da Páscoa, são seres mitológicos, eles não existem na realidade. Eles só existem na ficção, na cultura, né, popular. É só assim que esses seres existem. E você não vai pautar a sua vida, não vai dar a sua vida em favor de uma ideia política, uma cosmovisão como a de um ser inexistente desse, né? A ponto de você gastar a sua vida inteira para não ter que provar que o coelhinho da Páscoa não existe. Entendeu? Ninguém faz isso. Agora o povo faz isso para Deus. Quer levar a vida inteira comprovando que Deus não existe, né? Com essa paixão toda. Então, a sua cosmovisão, ela tem que ser o quê? Transformada. Ela não pode se conformar com os valores do mundo, mas tem que ser transformada, ou seja, tem que renovar a sua mente por onde, né? Por qual caminho? Pela palavra de Deus. A palavra de Deus vai mudar a sua mente, a sua forma de enxergar o mundo, e que por isso também vai mudar a sua forma de conduzir a sua própria vida, né? Só assim você vai experimentar a santificação, que é a perfeita vontade de Deus para a sua vida. Tá bom? Muito bem, pastor Aderson. A palavra é sua. Show, show, show. Estava escutando a cosmovisão, né? Esse é muito importante. E eu quero, desde já, dar bom dia a algumas pessoas que estão nos acompanhando. Nós temos aí a Dora, que está conosco. Nós temos aí a Ilma, a Nilma, a Nilce Marques também está conosco. Nós temos aí o Sérgio Monteiro, que também está conosco. Nós temos também a nossa irmã Zilmar, também está conosco. Que Deus abençoe aí, né, os nossos irmãos, os nossos queridos. Já aproveito para perguntar se tem alguma contribuição, alguma pergunta. Esse é o momento de fazê-la, né? Eu acho que essa questão da cosmovisão tem que estar muito clara para nós e também buscarmos, né? Porque, como o pastor Davidson falou, né? Às vezes a pessoa está dentro da igreja, ora, canta louvores, mas está faltando ainda alguma coisa, né? Não foi ainda totalmente moldado. Fala aí, pastor Davidson, um pouco mais. Muitas vezes fica faltando o impacto da conversão no dia a dia, entendeu? Falta esse impacto, ou seja, falta demonstrar no dia a dia, até para sua família, amigos, né? Pessoas do trabalho, da escola, pessoas que convivem, né, com você, falta esse impacto de conversão demonstrado de modo prático, concreto. Porque assim, Jesus já morreu e ressuscitou. Ele está no céu. Então as pessoas não enxergam Jesus aqui na Terra, não enxergam nesse plano. Como é que as pessoas vão enxergar quem é Jesus?
Quem é que vai moldar concretamente na vida dessas pessoas e vai demonstrar a bênção que é ter a cosmovisão transformada por Cristo? Quem é que vai fazer isso? A gente. As pessoas no mundo só vão enxergar a Cristo se eu for o rosto de Cristo para elas. Entendeu? Se eu conseguir modelar Jesus no meu estilo de vida para essas pessoas. Então eu tenho que demonstrar com o impacto da minha conversão através da minha santificação. Então a santificação é como se fosse um selo de impacto para algo que aconteceu na minha vida lá atrás, que foi a minha conversão, a minha mudança de mente. Esse impacto é a santificação, por isso ela é a vontade de Deus na minha vida. Que é desafiador, né? Porque nos dias de hoje isso não Sim, tem acontecido, né? é até uma Então, pressão, por exemplo, para adolescentes, tanto homens quanto mulheres, já perderem a virgindade, né? Que bater virgem o quê? Uma certa ocasião eu fui procurado por uma adolescente numa outra igreja, não é essa onde eu estou agora, foi numa outra igreja, ela me procurou para pedir conselhos. Aí eu falei, ok, vamos lá, vamos ouvir. Ela falou que já havia se perdido na promiscuidade com 13 anos de idade. Com 13 anos de idade, a garota já tinha experiências que eu, na época que era pastor solteiro, não tinha tido ainda. Entendeu? Eu ouvi coisas que deixou a minha mente assim, né, muito perturbada com o que aquela garota me falou. Se foi verdade o que ela disse, adolescente, né? A gente não sabe também se é invenção. Mas se não foi invenção, se for realidade, é o nível de caminho que a boa parte, né, da adolescência sem Cristo hoje, os adolescentes sem Cristo têm buscado a perdição nessa área também, têm enveredado no álcool e drogas. E o nível de álcool e drogas na juventude é muito mais alto do que na vida adulta, entendeu? Para a gente perceber o quanto é perigoso, né? A vida sem Cristo, especialmente para moças e moços, né? Que se perdem tão jovens assim. é verdade. Por isso nós precisamos estar sempre orando pelos nossos filhos, pelos nossos cônjuges, além de orar por nós também, né? Para que cada vez mais o brilho de Cristo seja visto no nosso rosto, as pessoas conheçam Jesus através do nosso estilo de vida, né? Que é de suma importância. Querido, nós estamos caminhando então para o final da nossa live, né, de estudo, vitórias nos desafios da vida, com o nosso querido reverendo Davidson. Eu não sei se tem mais alguém, a nossa querida irmã Dora, ela fez aí uma contribuição. Ela diz: tenho aprendido muito com os estudos, que bom, isso é muito bom, né? Eu também, Dora, eu tenho aprendido muito. E pretendo continuar aprendendo aí muito mais, principalmente daqui a um tempo, quando ele começar a falar sobre entrar lá no Salmo 91. Mas, ó, isso não é agora, não. Tem aí outros aí nas esteiras, aí para poder a gente degustar, para depois, aí muito depois chegar no Salmo 91. Tá bom? Quero agradecer a cada um dos nossos amigos e irmãos que estão participando conosco. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe seu lar. Eu quero passar para o pastor Davidson fazer as suas considerações finais e depois orar, por gentileza, encerrando esse momento. Amém. Apenas lembrando os irmãos dessa parte final, né, dos nossos lançamentos aqui, ó. O livro Vitória, Desafios da Vida é o livro base dos nossos estudos aqui. Então, se você está gostando dos estudos, considere comprar o livro e ter todo esse material desenvolvido já de modo escrito para você guardar e apresentar, né? Na sua própria vida, quem sabe, se você é pastor, se você é líder de algum departamento na igreja, usa esse material aqui para aplicar esses estudos na sua igreja, né? Vai ser bênção para a sua vida. E para a vida da igreja também. Tem esse material aqui, ó, escrito especialmente para mulheres, guardadas pelo amor,
Descobrindo a Inexpugnável Proteção Divina, tá bom? É um livro que eu escrevi para mulheres, é um livro que eu escrevi para o coração das mulheres, tá? E além, claro, dos nossos dois irmãos aqui, né? O livro do Salmo 23, que vocês já conhecem bem, já temos uma série de estudos sobre o Salmo 23 aqui, né? Tanto no Facebook da Igreja de Aracruz, né, com o pastor Anderson, quanto também em meu canal do YouTube, lá já separado em playlist. Então você tem todo o material aqui do Salmo 23, todo ele, versículo por versículo, palavra por palavra, de acordo com o hebraico. E agora o nosso lançamento, a nossa coqueluche do momento, Proteção Divina no Curso da Vida. Conheça as revelações originais do Salmo 91, aqui, ó. É um livro grosso, tá? Você consegue ver que ele é bem grosso, tem 346 páginas, muito bem ilustrado, com muito conteúdo no hebraico. Você vai entender o Salmo 91 como nunca entendeu antes, tá? Aqui é o Salmo 91 na veia, no original em hebraico, tá? Então aproveite, faça contato comigo para qualquer um desses livros, faça contato pelo WhatsApp 021 998 585402. 021 998 585402. E vai ser um prazer poder te atender e enviar os livros para você, tá bom? Nós vamos orar então com o desejo que Deus nos abençoe grandemente em nossa jornada de vida para que alcancemos vitórias em todas as lutas que enfrentamos na vida. Vamos falar com Deus então. Pai, nós te exaltamos pelo privilégio que temos de, mais uma vez, apresentar mais um estudo bíblico na tua presença. Nós te exaltamos por isso. Pedimos agora, ó Pai, a tua graça sobre nós, para que possamos ter uma vida de santificação, uma vida que demonstre, ó Pai, a nossa conversão de modo impactante, de modo concreto para muitas vidas. Então, que estejamos espelhando de verdade a pessoa de Cristo para muitos ao nosso redor. Então, nos abençoe nesse mistério, nos dá forças renovadas, mente renovada, ó Pai, para que possamos fazer a Tua vontade. Então, continue falando através de nós, nos usa em tudo. É como nós te pedimos em nome de Jesus, hoje e para sempre. Amém e amém. Amém, queridos. Retornaremos então amanhã com a nossa Manhã com Deus, a partir das 7 horas da manhã. E na próxima quarta-feira, com relação ao estudo, né, Vitórias nos Desafios da Vida. O pastor Davidson já fez o anúncio aí do telefone para você fazer o contato. Vale a pena você adquirir as literaturas dele, porque você é abençoado, é edificado muito. Deus abençoe e um grande beijo, shalom para todos vocês. Shalom, Deus abençoe. Muito bem, agora eu gostaria de ver a sua participação. Entre em contato comigo, compartilhe a sua experiência comigo e quem sabe até se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou Davidson Bignon e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja, sem terem problemas com interpretações erradas. Se você então está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Então, assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênçãos sobre a sua vida.